Bom, vamos lá. Ah, isso que eu vou contar para vocês hoje, um pouquinho da expedição que a gente fez para a Etiópia no ano passado. Fomos num grupo de 7 pessoas. Eram pessoas aqui de São Paulo, tinha gente do Paraná, do Rio Grande do Sul. E foram 2 semaninhas que a gente passou lá, explorando tanto a parte cultural, né, as tribos que são famosas na Etiópia, as igrejas, as famosas igrejas de Lalibela. Grande Max, Raul. E aí, Cláudia? Só falta a Etiópia para você, hein? Fechar as 4 viagens. Vamos ver se toma coragem. Bacana. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da Etiópia. A Etiópia, para quem não conhece, só para todo mundo se localizar, né? Ela fica no que a gente chama ali no chifre da África. Ela faz fronteira com a Eritreia, com a Somália, Sudão, Sudão do Sul, Djibouti e, falta um, e o Quênia. A gente tem uma imagem ruim, eu confesso que até fazer minha primeira viagem para a Etiópia eu também tinha uma viagem assim, uma imagem ainda de muita pobreza, né? A gente viu nos anos 80 principalmente, pessoal morrendo de fome, algumas pessoas até erroneamente. Tem uma foto clássica de uma criança com um urubu no fundo, né? Todo mundo pensa que essa foto é da Etiópia, mas não, essa foto foi feita no Sudão do Sul, mas muita gente erroneamente acha que é da Etiópia. E a Etiópia, assim, é o país que mais cresce na África hoje, né? Um dos únicos 2 países no continente africano que não foi colonizado por ninguém. Além da Etiópia, a Libéria também não foi colonizada. E assim, um dos países mais antigos do planeta, né? O pessoal estima que a primeira monarquia surgiu no século X antes de Cristo. Ou seja, por isso que é considerado o berço da humanidade, né? O fóssil mais antigo que se tem conhecimento hoje, ele foi encontrado na Etiópia, inclusive. Falando um pouquinho da religião, é um país basicamente cristão, cerca de 60 a 65% são cristãos e perto de 34% de muçulmanos. São perto de 80 grupos étnicos diferentes. A gente está falando de mais de 80 línguas faladas nesse país, cada povo ou cada grupo com a sua própria língua, né? E a pobreza, assim, ela, óbvio, não é um país super rico, uma mega potência, mas melhorou muito do que era. Então, hoje, um país que está crescendo bastante, a fome está praticamente erradicada, né? Realmente quando eu estive lá a primeira vez, foi uma grata surpresa ver o desenvolvimento aí desse país, como esse país está crescendo. Vamos lá, mostrar um pouquinho do nosso roteiro. Esse foi o roteiro que a gente fez nessa expedição. A gente começou nessa setinha vermelha, até para ficar mais fácil de identificar, que é a capital, Addis Ababa. Dali a gente pegou um voo para o extremo norte do país, ali na região de Mekele, onde a gente foi conhecer os vulcões, o deserto de Danakil. Depois descemos ali para Lalibela. Essa viagem a gente fez de carro. Lalibela é famosa pelas igrejas, né? A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre as igrejas de Lalibela. De lá a gente pegou um voo e descemos até Jinca. Jinca, no sul do país já, aonde estão as etnias. Talvez depois das igrejas de Lalibela seja uma das maiores atrações. São as etnias, os grupos étnicos que vivem ali na região do Omo Valley, ali no sul, quase na divisa ali com o Quênia já. Legal? Muito bem. Vamos lá. Uma das coisas bacanas dessa viagem é que no primeiro dia, o que a gente faz? Até para entender um pouquinho da história, um pouquinho do país, a gente vai conhecer o Museu da Etiópia, né? O Museu da Etiópia é muito famoso porque lá está o esqueleto da Lucy, o hominídeo mais antigo que se tem registro. Vamos lá mostrar a carinha da Lucy. A diva aí, olhando para a diva, agradecendo pela oportunidade de estar vendo a Lucy aí. A Lucy tem
3,2 milhões de anos, né? Ela tem o esqueleto foi encontrado assim muito completo, com crânio, vários ossos, mas curiosamente não é o hominídeo mais antigo que se tem registro. O mais antigo é uma ossada de uma outra mulher chamada Ardi, que tem 4,4 milhões de anos. A Ardi também está aí do ladinho, o esqueleto dela está pertinho aí da Lucy, né? Mas a Lucy realmente foi a descoberta, acho que ficou mais famosa. Uma curiosidade, para quem não sabe por que ela chama Lucy, foi porque quando estavam fazendo a escavação e encontraram os primeiros ossos, eles estavam ouvindo Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles. E aí ficou como Lucy. Ah, Tuti, que viajou com a gente também, chegou, que bom. É isso aí, Tuti. Oh, até o Marco tá aí, grande Marco. Legal. Gente, se eu não conseguir ver o nome ou falar de todo mundo, vocês me perdoem, porque realmente eu tenho um pouco de dificuldade de trocar foto, falar da fotografia, falar dos vídeos e ficar lendo os comentários, tá? Mas vamos lá, dentro do possível, vamos tentar falar um pouquinho disso. Então tá aí a Lucy. Em seguida, a gente fez uma visita para uma catedral, a maior catedral, a maior igreja que tem em Addis Ababa, ali na Etiópia, que é chamada Igreja da Santíssima Trindade, né? Por que essa igreja é famosa? Nessa igreja está enterrado um imperador chamado Haile Selassie. Ele governou de 1930 até 1974. E uma curiosidade, né? Acho que a maioria das pessoas não sabe, uma coisa legal de se contar. Todo mundo já ouviu falar de Rastafari, né? E quando a gente fala de Rastafari, naturalmente a gente associa Rastafari a Jamaica, a reggae, aquelas coisas todas. Curiosamente, Rastafari é o nome desse imperador etíope. O nome dele era Haile Selassie, né? Porém, o nome de imperador Haile Selassie, o nome original dele era Tafari Makonnen. E como ele tinha uma alta patente do exército, essa alta patente tem o nome de Ras, né? Não sei se é capitão, comandante, então ficou Ras, comandante, Tafari. Ou seja, o movimento Rastafari ele tem origem na Etiópia. E por que ele ficou famoso na Jamaica? O Rastafari, né, ou Haile Selassie, quando muitos escravos saíram da África e vieram para as Américas, principalmente, muitos inclusive para a Jamaica. Grande Tata, fiz os mapinhas que você falou, hein? Vamos lá, boa. Ele disponibilizou um pedaço de terra na Etiópia, chamado de Xaxamani, e convidou todos esses escravos que na época já tinham sido libertados para voltarem para a Etiópia, para a cidade natal deles. E aí os seguidores, né, desse movimento Rastafari consideraram ele a encarnação de Jah na Terra. Então, fica aí a título de curiosidade, o movimento Rastafari surgiu na Etiópia. E por que eu estou falando disso nessa igreja? Porque nessa igreja que está o corpo dele e da esposa dele. Curiosamente, a esposa do Bob Marley, até um tempo atrás, ela queria levar o corpo do Bob Marley para ser enterrado na Etiópia, mas parece que não deu muito certo, então ele não está na Etiópia ainda. Legal. Esse é um dos vitrais da igreja belíssima, linda, né? Aqui a gente tem a representação clássica da maçã, de Adão e Eva. Fala, Ilusão, tudo bem? Isso aí. Então são lindos vitrais, uma igreja assim muito, muito simbólica para eles, né? Bacana. De Addis Ababa a gente pegou um voo para o norte, por uma cidadezinha chamada Mekele. Essa cidade fica perto ali da divisa com Djibouti, com a Eritreia. E de lá, a gente fez uma viagem de carro, umas 4 horas mais ou menos. Deixa eu só tirar o som do vídeo, já que ele não chega para vocês. E as distâncias, assim, na Etiópia, elas não são longas. O problema são as vacas. Eu falo que, assim, andar de carro ou dirigir na Etiópia bem cedinho, no final do dia, você tem o horário do rush.
Por quê? São quando os pastores estão levando as cabras e o gado para pastar. Então, assim, você não consegue dirigir a menos de, sei lá, mais de 30, 40 quilômetros por hora. Então, para fazer 100 quilômetros, normalmente, a gente gasta de 2 a 2 horas e meia, principalmente nesse horário do rush, onde você tem esse monte de vacas cruzando aí o caminho. É muito engraçado, é um ritmo completamente diferente do que a gente está acostumado aqui. Bacana. E assim, durante o deslocamento, a gente tem umas oportunidades muito bacanas de encontro com com o gado, né? Aqui eles usam o gado para, não sei como chama isso, para tirar o grão da vagem, né? Eles têm um cereal muito conhecido, muito famoso lá, chamado teff, né? O teff, estima-se que ele já era cultivado desde 1000 a 4000 anos antes de Cristo. É um cereal rico em proteína, carboidrato, e diz a lenda que tem os 8 aminoácidos necessários para o ser humano. Então é uma coisa muito rica. E é o principal ingrediente do prato tradicional deles, chamado injera. Injera, assim, é até feio falar isso, mas pensa numa pizza, né, mas com uma massa um pouco mais mole. E eles colocam vários recheios em cima. Então, na injera você tem legumes, você tem carne de cabra, carne de vaca, cenoura, batata. E aí eles fazem uma trouxinha com a mão e se alimentam. E uma coisa curiosa também, na Etiópia, como em alguns outros países também, eles só comem com a mão direita. Eles não usam a mão esquerda nem para cortar a injera. Obviamente porque a mão esquerda, diz a lenda, que eles usam para se limpar, né? Quando vão fazer as necessidades, vamos falar assim. Então, na hora de comer, só com a mão direita. E aí foi bacana, esses fotógrafos estavam viajando comigo. Falei, gente, busquem ângulos diferentes, vamos buscar alguma coisa, um ângulo bacana ou mais interessante para fotografar esse gado, e acabou rendendo algumas fotos bem interessantes. Esse é o gado, aquele mesmo gado que o pessoal está fotografando, que estava deitado no chão junto com as meninas, né? E você tem um ângulo muito interessante e diferente, né? Ver uma vaca, normalmente a vaca está no mesmo ângulo do nosso olho, e aqui você tem elas num ângulo de baixo para cima, contra um céu azul, fica uma coisa bem interessante, bem legal. Muito bem. E aí chegamos no famoso deserto de Danakil, né? No deserto de Danakil a gente tem a depressão de Danakil. A depressão porque é um lugar que fica abaixo do nível do mar, variando de 50 a 150 metros abaixo do nível do mar. Aí são os carrinhos da nossa expedição. Nós estávamos em 3 ou 4 carros, não lembro. Acho que 3 carros, se eu não estou enganado. E aí a gente já está no deserto, né? Esse é um dos lugares mais quentes do planeta. Para vocês terem uma ideia, desculpa, não é que é o mais quente do planeta, que registra a média de temperatura anual, a maior média de temperatura anual do planeta. Ou seja de dia, de noite, no verão, no inverno, a média de temperatura lá são 34 graus. E um dos lugares que menos chove na Terra. Lá eles têm uma média, um índice de pluviosidade ou qualquer coisa parecida assim, de 150 milímetros por ano. Só para vocês terem uma ideia, agora em fevereiro, que a gente teve aquele problema de enchente, no Rio de Janeiro, em Minas, choveu 170 milímetros em um dia. Ou seja, a quantidade de chuva que cai nesse deserto em um ano foi inferior ao que caiu de chuva um dia. Fala, Minas! Que bom que você tá aí! Beleza? Lembra desse deserto? Legal. O Minas esteve comigo na primeira vez que eu estive na Etiópia. Acho que foi 2014 ou 15. A gente estava fazendo um job para National Geographic. E aí, o ano passado foi minha segunda visita a esse continente. Mas vamos lá. Uma das coisas assim impressionantes que tem nesse lugar é esse lago. O que acontece? Por ser uma depressão, você tem água circulando por baixo dessa crosta de sal de 1 metro e pouco, mais ou menos, né?
E, obviamente, essa água é extremamente salgada. Mesmo que você queira morrer afogado, grande o céu, você não consegue, porque a salinidade da água é tão grande, mas tão grande que você não consegue afundar. Então é um pequeno oásis, vamos falar assim, no meio do deserto, né? Aí a galera aproveitando para dar uma refrescada. O problema é que depois que você sai dessa água, você está completamente salgado e aí não tem água doce para tirar o sal do corpo, né? Ô, Camila, cunhada aí, tudo bem? Legal, vamos lá. Aqui tem uma foto do nosso grupo, justamente nesse pequeno lago. Do nosso grupo ninguém se animou para entrar, então a gente acabei fazendo uma foto do grupo só olhando de fora, realmente. Bacana. Mas assim, baita lugar incrível. Você está num lugar completamente desértico, né? E se deparar com uma piscina natural. Baita incrível, é um dos pontos assim que eu curto muito. No final do dia a gente parou para ver o pôr do sol. Incrível, esse lugar ele tinha acho que um dedinho, dois dedinhos de água mais ou menos. Então a gente tem esse reflexo perfeito do pôr do sol. Abrimos uma garrafinha de vinho e esperamos o sol descer. Baita, acho que um dos pôr, se não o pôr do sol mais bonito que eu vi na minha vida, um dos. Espetacular, lindo, baita coisa legal. Muito bem. E aí, tudo na vida tem um preço. Aqui nessa região do deserto, não tem hotel, não tem pousada, não tem nada, literalmente. Então, existem apenas algumas camas com colchão. Acho que vocês vão conseguir ver no vídeo daqui a pouquinho, vai aparecer no canto direito. Aí tá a diva que viajou com a gente, jogando bola com a comunidade local. E ó, aí tá a cama, né? Então, literalmente, a gente dorme olhando as estrelas. Porque, mas não tinha um lugar mais legal para dormir? Não, não tem. O preço de conhecer esse deserto, infelizmente, é você passar uma noite ah, curtindo as estrelas. Tem um lado bom, tem um lado ruim. O lado bom é que não chove, né? Não tava frio, então você poder dormir, assim como não tem luz nenhuma, a gente tá longe de qualquer cidade. O céu é uma coisa de chorar, como eu costumo falar, de chorar no cantinho, ver esse céu durante a noite. Vamos lá. Aí no dia seguinte a gente acordou e fomos conhecer esse lugar. Talvez um dos locais mais pitorescos que eu estive na minha vida, né? Pode ter a sensação que você está em Marte, na Lua ou qualquer outro canto assim. Olha as cores desse lugar, né? Puta lugar incrível. Ó, Tuti, você fotografando lá no fundinho, tá vendo? Peraí que vai passar de novo. É verdade, é verdade. É isso aí, Tata. Ó, cadê a Tuti? Ó, Tuti, você de vermelho ali fotografando. Legal, né? Então, na verdade, isso é um vulcão extinto. Então tem uma série de pequenos geysers que vão subindo, água que está vindo do fundo, né? E essa coloração, ela é em função do enxofre que a água traz de dentro da terra, de potássio, de ferro. Então você tem aí praticamente todas as cores do arco-íris. Baita experiência legal. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, tem um documentário muito bacana na Netflix chamado A Grande Rocha. The Big Rock. The Big Rock. E aí eles começam quem não assistiu, eu recomendo assistir, inclusive. Ele é narrado pelo Will Smith. Mas eles começam o documentário justamente nesse lugar, mas estão todos de capacete, aquela roupa de astronauta completa, bobagem, não precisa nada disso. Mas eu falo, a televisão é uma grande mentira, né? Ela engana muito a gente. Aí tá a Tuti fotografando aqui da depressão. Esse lugar chama Depressão de Dalol, né? Putz, incrível, incrível tá aqui. Aqui a afinada caldeira desse vulcão. Reparem que ainda você tem fumaça saindo, né? Quando o vento bate, obviamente, vem aquele cheiro típico de vulcão, aquele cheiro de enxofre. Mas, putz, incrível, incrível estar nesse lugar. Aqui mais uma fotinho do Dalol, né? Aí você pode ver um pouquinho melhor o reflexo, as cores desse lugar. Baita lugar. Para quem gosta de fotografar,
é literalmente de chorar no cantinho. Aqui a Tuti de novo, Tuti tá bem aí nas fotinhas, hein? Ela tinha acabado de comprar uma lente macro, tava estreando a lente nova dela. É isso aí. Um pouquinho antes de escrever que ele falou, oi Camila, e cunhado. Aqui também, mais uma foto de Dalol. Legal. Aí saímos de Dalol porque a gente ia passar a noite num vulcão. Nesse vulcão, esse vulcão com cara de vulcão mesmo, com lago de lava, essas coisas todas. E aí uma coisa bacana, eu sempre peço pro pessoal que viaja comigo, levar roupa usada, levar coisas que você tem em casa que você não serve mais, que não usa mais, para doar para o pessoal, né? A gente está indo explorar uma região e acho nada mais justo do que deixar alguma coisa em troca. Então, repara, começa a aparecer criança de tudo quanto é canto, justamente para a gente ter a oportunidade de dar alguma coisa, de dividir alguma coisinha. Deixa eu rodar o vídeo só mais uma vez, que eu mostro nesse vídeo, a gente vai mostrar o vulcão que a gente vai visitar durante a noite, o famoso Erta Ali. O Erta Ali está pertinho ali da divisa já com a Eritreia. E não é um vulcão tão alto. Todo mundo pensa em vulcão, eu vou passar dias a diva com um filhote de cabra na mão. Isso foi muito bacana poder interagir com essa molecada, com a criançada. Quer ver? Agora vai dar para mostrar o vulcão. Não é esse monte maior, é justamente essa montanha que eu vou dar um zoom agora. Quer ver? Ó? Isso, tá vendo bem lá no fundo aquela montanha rasa? Esse é o Erta Ali. Para chegar no Erta Ali, a gente dirige de carro até perto ou na base do vulcão, e aí a gente tem perto de 2 horinhas de caminhada até chegar na caldeira, vamos dizer assim. Essa é uma foto que eu fiz. E aí só um parênteses. O que aconteceu? Nessa viagem teve uma pessoa que cansou, não conseguiu subir. Grande Alan! E aí, peixe? Teve uma pessoa que acabou se cansando, não conseguiu chegar. São 2 horas de caminhada, apesar de não ser tão íngreme, né? É uma caminhada relativamente cansativa. E aí eu acabei voltando. Então o que eu fiz? Até para ilustrar como eu não subi até a cratera, porque eu tive que voltar com essa pessoa. O guia subiu, estava com o guia comigo, subiu com o restante do grupo. E eu voltei para o carro com essa pessoa. Então eu peguei essa foto da expedição que a gente fez há uns 3, 4 anos atrás, lá para o National Geographic. E aí, esse cara, na verdade, era o nosso guia. O que acontece? Como você tem lava fresca aqui na borda do vulcão, então ele vai com um cajado cutucando para ver se a gente pode pisar. E aí ele tá com uma lanterna, né, justamente falando, vem para cá, vem para lá, justamente para a gente não se machucar. E aí rendeu essa foto com a fumaça de lava à noite, até porque aqui o que acontece, por causa do calor, a gente espera escurecer para depois subir até a cratera do vulcão, né? Porque realmente durante o dia é muito quente. Aí a gente passa a noite lá e depois, a hora que começa a clarear, a gente já desce para não sofrer. Então são 2 horinhas mais ou menos para ir e 1 horinha para voltar. Óbvio que para voltar é sempre mais rápido, para baixo todo santo, como diz outro, ajuda, né? Obrigado, gente, pelos elogios aí da foto, hein? Legal. E aqui é uma foto aérea que a gente fez do vulcão. Não sei se dá para ver, eu sei que a imagem está pequenininha para vocês, mas reparem aqui no cantinho esquerdo da foto, tem um monte de pessoinhas, né, literalmente na borda da cratera do vulcão, olhando o que está acontecendo lá embaixo. Você vê que é uma cratera perfeita, redonda, né? E lá embaixo você tem o lago de lava. Mas impressionante mesmo é poder estar nesse vulcão durante a noite. Você vê aquilo vermelho, poder dormir do ladinho de um vulcão. Grande André, tudo bem? Bora pra Etiópia! Legal. E aí descemos e fomos conhecer um trabalho, talvez todo mundo fala que é um dos trabalhos mais duros, mais sofridos do planeta. O que é esse trabalho? É a extração de sal do deserto. Então as pessoas vão com uns paus enormes assim, tiram as placas de sal, cortam essas placas assim, alguma coisa, um pouco menos de 1 metro, acho que uns 60, 70 centímetros. Então tem um que tira a placa, outro que esculpe, deixa tudo quadradinho. E depois essas placas de sal,
Oi, Ari, fica direto, direto. Na verdade, ele não está em erupção, né? A última erupção acho que tem uns 30, 40 anos, mas ele tem um lago de lava permanente. Então, independente da época que você vai, você tem lava, mas ele não está em erupção, né? E a gente torce, inclusive, para quando a gente estiver lá, para que não haja uma exposição, uma... Nossa, como que chama? Uma erupção. Estou falando de exposição, confundindo fotografia com o vulcão. Mas o lago de lava está sempre lá. Aí voltando aqui na história da extração do sal, esse sal então ele é cortado nessas placas. Pensa trabalhar num calor com sol na moleira de 30, 40 graus, cortando placa de sal. E aí no fundo, não sei se vocês conseguem enxergar, tem uma comitiva de camelo chegando, né? Ô Abreu, que bom que você tá aí. Legal. Quero te arrastar pra Etiópia ainda, hein? Então essa comitiva de camelos, ela faz o transporte de sal para a cidade. Inclusive esse trabalho ele está acabando, né? A gente estima que mais alguns anos isso vai acabar, porque infelizmente o progresso está chegando. Então hoje os caminhões estão indo buscar esse sal lá. Então uma cultura assim milenar de extração de sal, infelizmente a gente corre o risco disso se acabar, os camelinhos chegando. E esses camelos, eles andam 3, 4 dias até chegar à cidade, a cidadezinha de Mekele, para efetuar a venda desse sal. Etiópia, André! Legal, isso aí. Aqui uma foto das pessoas, dos trabalhadores. Reparem um montinho das placas de sal do lado do trabalhador. E aqui a gente tem a caravana levando esses pacotes de sal para a cidade. Então vai uma pessoa na frente e os camelinhos vão na estrada. Então dirigir na Etiópia é uma aventura, porque é camelo, é cabra, é vaca, tem de tudo um pouquinho. Realmente é uma baita aventura legal. Show! De lá a gente voltamos, depois de 2 dias no deserto. Detalhe, 2 dias sem hotel. 2 dias sem tomar banho, porque infelizmente não tem jeito. Mas só esses 2 dias, depois é tudo tranquilo, todo o restante do roteiro a gente dormiu em hotel bonitinho, cama bonitinha, né? O preço de poder conhecer um vulcão não tem jeito. É passar 2 noites dormindo aí ao ar livre. Enfim, aí tivemos um deslocamento de carro de Mekele até Lalibela. Lalibela é famosa pelas igrejas esculpidas num pedaço de rocha, ou numa única rocha. Deixa eu só abrir minha colinha aqui, que às vezes eu esqueço de falar alguma coisa. São 11 igrejas que foram esculpidas, e olha que interessante como essas igrejas foram feitas. Imagina assim, eles cavaram primeiro as laterais, né? Depois ficou esse grande bloco no meio da pedra, a pedra cobria isso tudo, né? É uma igreja construída ao contrário, vamos dizer assim. Então, primeiro se cavoca em volta, tira a terra de volta, depois eles entram dentro dessa estrutura e começam a cavar por dentro. Quase um trabalho de formiguinha. Então, pensa numa igreja construída, né, de fora para dentro, sei lá, literalmente escavada. Essa talvez seja a igreja mais famosa, a igreja de São Jorge, mas existem mais 10 igrejas, todas elas com formatos diferentes, com suas belezas diferentes. Essas igrejas foram construídas no século XIII, são patrimônio da humanidade da Unesco, e foram erguidas por não sei se era um rei, um rei chamado Lalibela, que leva o nome da cidade, porque ele queria construir a Nova Jerusalém na África. Porque como estava muito difícil, essa região tinha muitos judeus, os judeus negros, né, que eles faziam a migração anual para, eu não sei exatamente, Meca ou Jerusalém, e aí isso começou a ficar difícil por causa de conflitos no caminho, então ele falou, vou construir minha própria Jerusalém. Então essa é considerada a Jerusalém africana. Bacana essa história, né? Pensa, o cara trazer Jerusalém para a África. Essa é uma outra igreja, também construída daquele mesmo jeitinho, ou seja, esculpida em rocha. Aqui, e assim, impressionante a fé das pessoas nesse lugar, né? Porque as pessoas, elas vão para orar no Natal, o calendário
etíope é diferente do nosso, o Natal, o Ano Novo, eu sei que é meados de janeiro. Então, assim, centenas, milhares de pessoas vão para esse lugar para orar. É impressionante. Esse é um dos fiéis. Eu achei bonitinha essa foto, né? Porque ele tava com esse negocinho na mão, parecendo um espanador. E aí depois fui entender o que que era isso, eu descobri, na verdade não é um espanador, eles usam isso para espantar as moscas. Eu particularmente não vi mosca lá, mas acho que já virou como que um amuleto, né? Você vê que ele tá lá com o seu espanadorzinho. Aqui uma foto aérea, uma foto de cima. Acho que dá para entender um pouquinho melhor quando eu estava falando que ela foi cavocada por fora e depois por dentro. Óbvio, a gente pode entrar nessas igrejas. Ela tem 3 divisões. 2 são acessíveis e uma só para os padres, para os cristãos ortodoxos podem entrar. Então, putz, difícil até de falar, é uma emoção, você vê a fé das pessoas, você poder ver essas construções do século XIII, muito legal, isso aí. E uma coisa curiosa, a Gisela, não vi a Gisela por aí, a Gisela viajou com a gente também, e assim como nós somos seres estranhos, né? Por exemplo, a Gisela é super branquinha, loirinha, olhos azuis, a gente vê as pessoas com traços diferentes, caras diferentes, nós também somos estranhos para ele, então não é difícil as pessoas pararem a gente na rua e pedirem para tirar uma foto, né? Aí ela tá tirando uma foto aí em Lalibela ainda, com dois etíopes. Show. De Lalibela, a gente pegou um outro voo e descemos para a região do Omo Valley. Fica pertinho do Rift Valley. O Rift Valley é uma separação que ocorreu entre 2 placas tectônicas. Ela começa para cima da Etiópia e desce até Moçambique, né? Como se fosse um grande vale chamado de Rift Valley. Tem várias lagoas nesse caminho. E aqui a gente está chegando. Deixa eu tomar um golinho de água. E aqui onde estão a boa parte das etnias que a gente foi visitar. A primeira delas é uma etnia chamada Mursi. Deixa eu colocar um videozinho para rodar. Esse vídeo é muito engraçado. A diva que está assistindo a gente é essa que está ali no meio das crianças. E ela estava com um batom super vermelho. As crianças ficaram loucas com o batom. Então elas passavam o dedo na boca da diva, tiravam o batom e passavam no rosto. Porque eles queriam ficar com... Eles têm uma tradição já de pintura de corpo, de pintura de rosto, mas vermelho não é uma coisa muito comum. Então ela tá rolando de rir, porque eles iam com o dedinho, passavam assim na boca e pintavam, pintavam o rosto. Os Mursi, assim, é um povo que, infelizmente, assim, já está perto da extinção. São pouco mais de 7.500 pessoas. Um povo, assim, você vê, uma população super pequena. Eles são pastores, são agricultores, são famosos principalmente pela pintura de corpo e pela utilização dos discos labiais. Peraí, deixa eu pegar um que eu trouxe da outra vez que eu fui. E quando eu falo de disco labial, não é um disquinho. Pensa, vou colocar isso aqui na minha boca. Pensa isso colocado no teu lábio. É grande, grande. Isso saiu acabei negociando esse disco com uma das Mursi. Esse saiu literalmente de sua boca, então tem um carinho muito grande por ele. Super cuidado para guardar esse disco. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma foto delas utilizando esse disco labial. É uma coisa realmente impressionante. Como funciona isso? Elas começam quando pequenininha, elas colocam só um pauzinho na boca, vão aumentando o tamanho do pauzinho, depois começam com os discos. E diz a lenda que quanto maior o disco labial que essa moça usa, maior a quantidade de vacas que a pessoa, quem se dispõe a casar com ela, tem que pagar para o pai da noiva. Ou seja, quanto maior o alargador, maior a quantidade de vacas que é necessário entregar para o pai da noiva para poder casar com ela. Legal. E uma coisa muito interessante que eles fazem, eles têm gado,
mas curiosamente eles não têm o hábito de abater o gado. Eles usam muito leite e usam muito sangue. Então o que eles fazem? Eles fazem um buraquinho aqui na jugular da vaca, enchem um copo, tomam o sangue da vaca, né? E ela continua viva, como se fosse pra gente um exame de sangue, talvez, né? Deve tirar o quê? Meio litro de sangue da vaca. Ou seja, uma vez que você mata a vaca, come a carne, acabou o leite, acabou o sangue, né? Se essa vaquinha continua viva, ela continua sendo uma oferta tanto de leite como de sangue. É uma cultura muito diferente da gente. Eu tive a oportunidade de presenciar eles extraindo esse sangue da jugular. Eles dão uma flechada de leve, bem de pertinho, já colocam o copo, né? Fica um segurando a cabeça do gado, assim, 1 minutinho, o gado tá andando, tá tudo certo. É isso aí, vamos lá. Falamos um pouquinho dos Mursi. Deixa eu mostrar algumas fotos que eu fiz lá. Aqui, esse é um adolescente ainda, além do alargador labial, eles usam os alargadores de orelha também. Olha que belo alargador, grande, né? Legal, isso aí. Aqui a diva com a molecada tirando o batom. Isso foi divertido, bem curioso. E aqui ela, não sei se é o mesmo, deixa eu ver. Não é esse mesmo. Não, até porque esse aqui é da primeira viagem, esse que tá com essa foto é da segunda viagem. Mas reparem o tamanho do alargador. E aí uma coisa curiosa, assim, existem duas histórias do porquê esse alargador na boca das mulheres. A mais romântica e a mais bonita é que elas faziam isso para ficar mais bonitas, se embelezarem, né, se tornarem mais atraentes. A outra, grande André Maia, beleza? É isso aí, vamos lá, tô contando um pouco de mentira aqui pro povo. E a outra história mais triste é que elas faziam isso porque a hora que você tira esse disco labial, o que acontece? O beiço, vamos dizer, ele fica literalmente solto. E a saliva você não consegue segurar na boca, ou seja, ela começa a escorrer. Então diz a lenda que elas faziam isso, a segunda lenda ou a segunda história, justamente para não serem... Oi, o Raul tá falando que não estão passando as fotos? Vocês estão vendo uma Mursi com disco labial? Confirmem aí pra mim só, por favor. Ó, vou voltar pra diva. E vou pra próxima foto aqui. Ah, show, Raul. Legal, não, tá funcionando. Bom, bacana. Show. Então, que elas faziam isso para não serem escravizadas, porque ela ficava feia. Então, para não ser violentada e para não serem escravizadas. Então, essa é a história mais triste. Ainda não ficou muito claro, assim, eu já escutei as duas versões, mas não sei definir qual que é a verdadeira. Das pessoas que eu conversei também, ninguém soube me dizer, né? Outra coisa tradicional da etnia Mursi são as escarificações de pele. E aí fui ler, pesquisar, estudar um pouquinho. O Mursi é considerado um dos povos mais guerreiros da Etiópia. E assim, o que acontece? Como existem várias tribos, uma tribo durante a noite muitas vezes tenta roubar o gado de outra tribo, né? Ou de outra etnia, vamos falar. A gente está falando de etnias diferentes, claro. E aí, assim, o bicho pega. E aí, o que acontece? Quando um guerreiro Mursi mata um inimigo, ele faz essa escarificação no ombro. Ou seja, essa pessoa já entrou numa briga, numa guerra com outra etnia, por isso dessa escarificação que ele tem no ombro. E assim, são formas geométricas, são umas escarificações assim, bem bonitas. Óbvio que deve doer pra burro isso, né? Mas é bonito, uma coisa bonita de se ver. Aqui uma outra fotinho de um outro Mursi. Esse dente que ele está utilizando, até a gente tentou negociar, comprar esse dente, mas eles querem trocar tudo. Se você, tanto que eu peço pro meu pessoal, eu falo, gente, não vão de relógio, não levem lanterna, porque eles querem trocar. Mas assim, eles querem trocar o teu relógio por um dente desse, não é uma troca muito justa, né? Então eu falo, gente, para ficar uma coisa tranquila, evitem de levar relógio, mas assim, ainda assim,
Eles, obviamente, eles são tranquilos, estão acostumados a receber turista, mas algumas vezes eles até chegam a insistir. Trocar um relógio por um dente, esse acho que é um dente de warthog, tal do porco do mato. Pois é, Lilica. Trocar um relógio por um dente é quase um mercenário. Enfim, legal. Aqui uma foto, a gente encontrou essas crianças. Eles estão completamente nus. Não sei se dá para ver aí na tela de vocês. E a gente parou para fazer uma foto. Essa pintura corporal muito curiosa. Pensa que tá tudo pintado, inclusive a genitália, né? Tudo pintadinho, tudo listradinho. Não, Cris, não levei o dente não e voltei com o relógio. Legal. Essa é uma outra etnia. Essa etnia já é chamada de Hammer. Os Hammers têm uma população um pouco não, bem maior que a dos Mursi. Hoje são estimados aí cerca de 46 mil pessoas. Eles também são pastores, são agricultores e adoram cultivar mel, gostam muito de mel. E aí uma curiosidade interessante, por exemplo, se alguém quer casar com uma menina da tribo, ele precisa fazer uma oferta para o pai da noiva. E uma noiva, pelo menos na época que a gente estava lá, a cotação era de 30 cabras e uma vaca não, 30 cabras e 20 vacas para você poder casar com alguém. Pensa num abuso, pensa numa noiva cara. E uma coisa muito bonita deles, que é assim, a terra para eles não tem dono. Se você quer cultivar, qualquer um pega um pedaço de terra e cultiva. Não tem, não, esse pedaço de terra é meu. Mesmo que eu não esteja usando, você não pode usar. Então a terra para eles não tem dono. Você quer pegar um pedaço e fazer tua plantação, eles plantam muito lá sargo, milho, feijão, alguns grãos, né? E aí a terra é livre, só chegar e plantar. É isso aí. Vamos lá, acho que tem mais algumas fotinhas aqui. Olha que bonitinha essa moça na janela, parece que estava fazendo pose, né? As casas, assim, literalmente de pau a pique, com um sapé em cima. Putz, muito bacana, muito bacana. É verdade, Diva, esse barro que elas passam no cabelo lembra um pouquinho as rimbas da Namíbia, né? Boa pergunta, Ari. O que acontece? Para cada tribo dessa, a gente levava um guia diferente, porque eles não falam inglês e assim, não falam a língua predominante da Etiópia, cada tribo tem a sua língua própria. Então a gente levava um guia local que conseguia fazer a tradução da língua deles para o inglês e eu fazia a tradução com o meu pessoal em português. Então não tem jeito, a gente precisa de um guia para cada tribo dessa, porque obviamente acho que ninguém em sã consciência consegue falar os 80 os 80 dialetos, né? Namoradeiro é ótimo. Legal. A gente tá falando deixa eu ver o que mais que eu posso contar contar para vocês dos Hammers. Olha essa moça que linda. Aqui dá para ter ver direitinho a coisa do barro no cabelo. Olha que sorriso lindo. Linda essa moça, né? Impressionante. Legal. E aí, a primeira vez que a gente foi, a gente não deu a sorte que o grupo deu esse ano nessa viagem que a gente fez agora em novembro. Eles têm um rito tradicional deles chamado bull jumping. O que é o bull jumping? O bull jumping é assim, antes do menino poder casar, ele precisa participar desse rito, que é como se fosse uma iniciação, para ele provar que ele pode ter uma esposa, que ele pode constituir família. Ele tem que ficar pelado, eles colocam as vacas, todas as vacas, uma do ladinho da outra, assim, e aí ele tem que correr 4 vezes por cima dessas vacas, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, sem cair. Então, essa é a preparação. As mulheres, elas estão dançando, eles cantam muito, cheio de coisas penduradas no pé, muito bacana ouvir essa música, né? Poder estar pertinho deles. Tá aí a mulherada, eles têm muito chocalho nos pés, nas pernas, então fica uma coisa bem gostosa, bem legal de ver. Isso aí. Aqui.
Quer ver? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui algumas fotinhos. Usam muitas pulseiras, muita decoração, eles valorizam muito essa coisa de concha, pulseira feita com metal. Aqui a turma toda, porque toda a aldeia se reúne quando esse ritual vai acontecer, quando esse casamento vai acontecer. Então aqui se vê a quantidade de pessoas que vieram para prestigiar esse casamento. Aqui eles estão fazendo o alinhamento das vacas para rolar a história do bull jumping, né? O noivo já está pelado em algum desses cantos aí, então eles colocam as vacas enfileiradinhas e eu acabei não fazendo vídeo do bull jumping, mas eu ainda consegui fazer uma foto. Aí tá o pelado pulando de lombo em lombo de vaca. Puta, a diversidade é uma coisa tão bacana, né? Você poder presenciar isso, coisas que são feitas há centenas de anos e que são preservadas até hoje. Então, importante conhecer, preservar e, mais que isso, não criticar esse tipo de tradição, né? Eles só são diferentes da gente. Show. E aí aquelas surpresas que a gente só vê na Etiópia. Aqui a gente estava dirigindo, voltando lá dos Hammers, e aparecem essas 3 crianças com perna de pau andando na frente do carro. Queriam um dinheirinho, queriam um doce, um chocolate, qualquer coisa assim. Não, Lili, se cair, não leva a esposa, não pode casar. Não sei se repete depois de algum tempo, mas não. Ele tem que correr as 4 vezes sem cair do lombo das vaquinhas. Show. Aqui a gente já está numa outra etnia. Aqui a gente foi visitar uma etnia chamada Karo. Na minha opinião são os mais bonitos, que eles usam umas pinturas corporais, umas pinturas de rosto muito bonitas. E aí tá a Tuti mostrando o telefone das fotos que ela fez. Eles adoram ver, adoram se ver no telefone, adoram ver o próprio rosto. Putz, é muito legal você estar com um povo assim tão diferente de você. E respeitar e, putz, entender essas diferenças, né? Eles também fazem aquela história do bull jumping, o ritual do bull jumping, só que aqui é um pouco pior nessa etnia chamada Karo. Aqui o cara tem que correr 6 vezes, não são 4. Se 4 já deve ser difícil, imagina 6 vezes correndo para lá e para cá. Lili, se eu não me engano, os homens para casar, eles precisam atingir 16 anos. Não lembro exatamente se são 14 ou 16 anos. E outra coisa curiosa aqui nessa etnia Karo, são muito pouco, ela é muito pequena. Existem não mais do que 2.000 indivíduos dessa etnia. Então, outra etnia que infelizmente a gente tem uma tendência a acabar. Isso é muito triste, né? Bacana. Deixa eu ver como eu tô de tempo. Opa, deixa eu dar uma aceleradinha aqui que eu já tô com 50 minutos. Olha que coisa linda. E eles moram na banca do rio Omo. Então, você tem um rio de fundo para fotografar. Olha essa pintura de rosto que bonitinha. Ela tá amamentando o filho. Essa menina devia ter, acho que uns 15, 16 anos. Legal. Essa com pintura, o corpo inteiro pintado de branco. Uma coisa tudo. Para quem gosta de fotografar, é impressionante. Aqui os 3 pequenininhos, como eu falei, eles são pastores, mas aqui, diferente dos Mursi, dos Hammers, os caras eles trabalham basicamente com cabra, né? Eles não têm o hábito de ter gado. Ter gado. Possuir gado fica mais bonitinho, né? Legal. Aqui um close-up dos 2. E criança em qualquer lugar. Esse aqui achou um saco, enfiou o saco na cabeça e estava se divertindo, cara. Ele rolava de rir, adorava tirar foto e olhar para ela depois. Bacana. E essa foi a última etnia que a gente visitou, são os Dessanet. Esse é o famoso rio Omo. Então essas canoas são feitas de um único tronco. A gente atravessou para poder conhecê-los na outra margem do rio. Eles também são pastores e agricultores. Eu costumo falar que esse é o povo do Balangandã. Eles não têm o hábito de se pintar, mas tudo que eles encontram, eles penduram no corpo. Tampinha de refrigerante, pulseira de relógio. Cara, você vê tanta coisa pendurada.
Essa é uma dança que eles fizeram pra gente. E uma coisa curiosa, assim, diferente, por exemplo, tem algumas tribos que a gente vai, já tive a oportunidade de conhecer algumas na Amazônia, que assim, o pessoal se troca só na hora de te receber. Aqui não, tudo isso que a gente está vendo, eles vivem dessa forma, eles se vestem dessa forma, eles dançam dessa forma, não tem maquiagem, não tem hora marcada, a hora que você chegou eles estão lá vivendo a vida deles dessa forma. E uma curiosidade, uma coisa muito bacana dessa etnia, os Dessanete, sim, a Carla está falando, o povo etíope é de uma simpatia, é de uma receptividade, de uma felicidade impressionante, impressionante. Adoro estar na Etiópia. E aí, acho que vai mostrar daqui a pouquinho, eles utilizam duas casas. Eles têm uma casa para passar a noite, que ela é feita de zinco. Quer ver? Ela vai entrar aqui, ó. Isso, essa é a casa que eles usam para dormir. Só que, obviamente, isso esquenta muito durante o dia. Aí eles têm uma casa feita só com arbustos para passar o dia. Outra coisa interessante, né? Você tem, Celina, você tem as casas de zinco e as de madeiras com arbusto. Aqui o povo do Balangandã. Essa pendurou 2 discos, tem um monte de frutinha na cabeça. Bem curioso, bem curioso. Aqui uma mamãe também super jovem com o filhote. Essa aqui até um vaso na cabeça tem. Né? Tudo que eles acham, literalmente acabam colocando na cabeça. Eu vou acelerar só um pouquinho, me desculpem. Deixamos as etnias e fomos por umas montanhas perto de 3.000 metros de altitude, chamada Bali Mountains, aonde o principal habitante dessa montanha é o lobo etíope. O lobo etíope é das 3 espécies de lobo que existem no planeta, e esse é um dos bichos mais ameaçados da África, o mamífero mais ameaçado da África. Existem por volta de 400 desses bichos só. Esse bicho é endêmico, ele só tem na Etiópia, e apenas cerca de 200 em época de reprodução, ou seja, muito triste. Esse bicho daqui a alguns anos, infelizmente, ele não vai existir mais. E o curioso nessa expedição que a gente procurando, passamos a manhã toda atrás desses bichos, falei, putz, acho que a gente vai voltar sem lobo. A hora que a gente está saindo, uma matilha com 3, acho que eram 2 fêmeas e um macho, do lado do carro, do lado do carro. Show. E aí, saindo de lá, olha a surpresa que a gente teve. Esse babuíno, ele acho que tinha alguma plantação de batata, não, a gente não deu comida para eles, acho que ele tá com uma batata na mão, alguma coisa assim. E óbvio que deve ter gente que dá comida, porque senão ele não subiria no carro. E ele deu um baita show pra gente. Só faltou pedir, comendo a batata, olha que interessante. Eu tava atrás gravando. O medo é desse bicho entrar dentro do carro. Pensa no salseiro, tem um babuíno dentro do carro. Um bicho grande, forte. Show. Saímos de lá, fomos para um parque numa cidade chamada Hawassa, que possui um dos primatas, na minha opinião, mais bonitos da África, que é o... Oh, meu Deus, não é o gelada, é o Colobus. Aqui, inclusive, ele tá com um filhotinho na mão. Putz, bacana poder ver esses bichos tão de perto. A gente encontrou um agora no Quênia, na Tanzânia, esse ano, mas acho que nem todo mundo viu. Agora, nesse parque é garantido que a gente encontra esses bichos. Aqui mais uma fotinha do Colobus. Depois a gente foi para uma outra região chamada Debre Líbanos, atrás dos geladas. O gelada é esse primata, olha que bicho lindo. Ele também é chamado de macaco coração de sangue, porque ele tem esse triângulo vermelho no peito. E assim, dezenas, às vezes centenas desses bichos, eles passam o dia comendo. Nessa montanha, assim, devia ter, sei lá, 10, 20 bichos, alguma coisa nessa linha. Eu gosto dessa foto. Essa é uma fêmea gelada, percebe por causa dos peitinhos, né? Me lembra o pensador do Rodin. Pose curiosa, né? Pro primata. Show. Legal. Gente, 56 minutos, ainda dá tempo se alguém quiser fazer alguma pergunta. Essa foi a nossa expedição para a Etiópia, que rolou no ano passado. Beijo, Zildete! Falou, galera. Beijo para vocês. Obrigado pela presença, tá? Até mais. Tchau, tchau.